Bem-vindos, mais um programa Cá Entre Nós e eu confesso, sou assumida uma caçadora de histórias incríveis e recentemente eu estava assistindo a um programa de televisão e eu vi a história de um homem que faz um trabalho espetacular de levar educação, livro, leitura, cultura para crianças dentro de um Fusca. E esse projeto se chama Fuscoteca Ribeirão Preto. Quando eu me deparei com essa história, eu falei, essa história precisa estar no Cá Entre Nós. E eu entrei em contato com ele, que está aqui com a gente, que vai compartilhar essa história. E ele prontamente disse, vambora, vamos contar essa história para todo mundo. E ele tem vários nomes, ele chama Jota, Zé do Fusca, Zé Paixão. Eu falei, como é que você quer que eu te chamo? Ele falou, do jeito que você quiser, eu respondo. Eu quero começar te agradecendo por estar aqui. Imagina, eu que agradeço. Obrigado pelo convite, tá? Fiquei muito feliz quando fizeram o convite e logo, lógico que eu aceitei na hora, né? Porque o objetivo do projeto é exatamente esse, é que mais pessoas conheçam. Então, só agradecer. Me conta o que esse chapéu tem a ver com você, para a gente já ir conhecendo um pouco das suas origens. Vamos lá. Esse chapéu aqui simboliza a força do nordestino. E com um bom nordestino, eu carrego a minha origem no sangue, no coração e na cabeça, sempre. O chapéu simboliza realmente a força do nordestino. Na Bahia, usa-se para andar a cavalo, correr atrás de gado, que era o que eu fazia quando lá eu morava, né? E aí vim para aqui, por que não? Eu acho assim, quem esquece de onde veio, jamais saberá para onde vai. Então, nunca eu vou esquecer a minha origem. A minha origem está aqui, no coração e na cabeça. E como é que foi essa transição da Bahia para chegar em Ribeirão Preto? Foi bem difícil, bem complicada, mas gratificante. Porque eu vim da Bahia, posso começar com... Pode. Eu vim da Bahia, eu tinha a 4ª série do ensino fundamental. Apenas a 4ª série do ensino fundamental, que é atual 5º ano hoje. E cheguei em Ribeirão Preto e fui procurar emprego nas empresas naquela época. Então, toda empresa que eu procurava, eles perguntavam qual era o meu nível de escolaridade, que eu conto em um cordel. Então, toda empresa que eu chegava, quando eles perguntavam, que eu falava que era a 4ª série do ensino fundamental, com aquele jeitinho delicado, eles diziam que não. 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 E aí, sempre tem alguém que nos dá uma oportunidade, né? Então, eu tive a oportunidade de uma empresa que me deu a oportunidade para trabalhar como faxineiro, e eu conto isso com muito orgulho, não tenho vergonha de falar. Meu primeiro emprego aqui foi de faxineiro. Eu comecei a trabalhar de faxineiro durante o dia. E durante a noite, quando faltava algum porteiro, eles me davam a oportunidade de dobrar. E eu ia e dobrava, trabalhava o dia de faxineiro e à noite como porteiro. E na portaria, 12 horas, surgiu a oportunidade, eu recebia jornais, revistas, eu comecei a ler. E aí fui interessando pela leitura, fui lendo, eu falei, peraí. Eu liguei toda empresa que eu procurava, que cobrava o nível de escolaridade eu não tinha, eu vi que a oportunidade de crescer era estudando. E eu fui estudar, fui fazer supletivo, concluí o ensino fundamental, aí comecei a tomar gosto, eu falei, eu vou fazer o ensino médio, fiz o ensino médio, prestei o Enem, passei em 2 faculdades federais. E eu fui fazer uma. Literatura. Literatura. Sei tudo sobre você. Aí eu fui para a faculdade, só que, chegando na faculdade, no 3º semestre da faculdade, eu fui fazer licenciatura em Química, na Universidade Federal de Sertãozinho. Eu passei em São Carlos e passei em Sertãozinho, 2 federais. Só que São Carlos era muito longe, aí eu fui fazer em Sertãozinho por ser mais próximo. E chegando na faculdade, sem uma base na infância, quando eu cheguei no 3º ano, eu travei. Não que eu não queria fazer a faculdade, era e é o meu sonho. Um grau de dificuldade acima do que você conseguia no momento? Muitos graus. É isso. Eu falei ele falou muitos. Muitos. Porque imagina em uma faculdade de Química, onde eu não sabia o que significava NOx, que é o que define o elemento químico, e eu não sabia. Por que eu não sabia? Porque eu não tinha uma base na minha infância. E aí, no final do curso, começa a ficar difícil, eu
desisti. Não desisti da educação, mas eu desisti do curso. Eu falei, não estou preparado, porque eu fazia licenciatura em Química. E como que eu vou ensinar alguém aquilo que eu não sei? Eu não me sentia preparado para dar aula. Falei, como é que eu vou para uma sala de aula ensinar Química a um adolescente aquilo que eu não sei? Eu preciso aprender para ensinar. É claro que a gente aprende ensinando, eu falo isso, mas eu não tinha aquele preparo. Na verdade, eu tinha vergonha de ir na lousa. E aí, na mesma época, eu já fazia comunicação. Sou apaixonado também por comunicação. Eu fazia comunicação e eu optei pela comunicação. Eu me formei em comunicador, radialista, e parei a faculdade por um tempo, mas não parei a educação. Nesse decorrer aí da minha vida, um belo dia, eu dormindo, sonhei. Eu estava em uma praça, próximo à minha casa, lendo com algumas crianças. E aí eu acordei com aquilo na cabeça. Tomando café pela manhã com a minha esposa, comentei com ela. E o que você quer fazer? Estou com a ideia de montar um projeto de incentivo à leitura com as crianças. Já visando aquela necessidade minha, da minha infância. Que ficou lá atrás. Que ficou lá atrás. Aí eu liguei tudo. Eu liguei, porque eu estudei em uma escola rural, de fazenda, com muitas dificuldades. E o pai da minha professora, ele levava ela na escola com um fusquinha. Então, eu liguei tudo no meu sonho. A minha professora, o pai dela levando ela com um fusquinha, e eu fiquei analisando aquilo. E nada, as coisas acontecem, nada é por acaso. Chegando para trabalhar, uma mulher falou para mim, Paixão, você tem um projeto que eu também ajudo moradores de rua. E ela disse, você tem um projeto morador de rua? Tenho. Você tem um projeto de leitura? Tenho. Leva livro para eles, ela disse, vou te dar uns livros. Ela foi lá e trouxe os livros para mim. Quando eu peguei, coincidência ou não, folhei o livro, um Fusca. Aí eu liguei tudo, comecei a viajar, eu falei... É livro? Sim. É Fusca? É na rua? A professora, o pai dela levando ela com o Fusca. Aí eu fiquei, e agora? Nossa, foi coisa de segundo, Fuscoteca. Falei, um Fusca com livros, na praça, lendo. Aí liguei o cordel, ensinando as crianças a ler, porque é uma leitura de fácil conhecimento, e a gente pode brincar com tudo no cordel. A gente pode fazer uma crítica de maneira... como que eu vou dizer assim? Leve, gostosa, mas que faz as pessoas pensar. E aí, o pior, eu não tinha grana para comprar o Fusca, né? Aí realmente foi uma novela, e mais uma coincidência, porque eu fui pesquisar para comprar o carro e achei o carro em Sertãozinho, o Fusca. Fiquei encantado. Fui lá, olhei o carro, gostei, dei uma volta no carro, mas o cara queria o dinheiro, eu não tinha o dinheiro. Fiz a proposta para ele, compra no cartão. Ele disse, eu não posso, eu tenho que vender o dinheiro. Então, tudo bem, agradeci ele, fizemos amizade e eu vim embora. Uma semana depois, ele me ligou falando que tinha vendido o Fusca. Aí vai eu para a internet novamente. Procurar um Fusca. Procurar o Fusca. Acho o Fusca em Brodowski. Aí vou olhar o Fusca em Brodowski. Olhei o Fusca, fiz a proposta para o cara, não conhecia o Fusca. Fiz a proposta para o cara para comprar o Fusca, ele te vende do cartão, parcela em 10 vezes. Comprei, parcelado em 10 vezes. Só que pelo um valor mais alto do que eu ia pagar, mas... Foi a condição que foi possível, você precisava no cartão. Aí o que eu fiz? Eu peguei o Fusca, tirei uma foto e mandei para o cara anterior. De Sertãozinho, falou, olha, consegui comprar o Fusca, estou te agradecendo. Ele disse, não, você está brincando comigo. Eu falei, o quê? Você comprou meu Fusca? Não. Aí ele foi me mostrar o detalhe, ó, vai lá embaixo, olha que ele tem uma chavinha de... Era aquele Fusca que você queria comprar? Exatamente. O Fusca de Sertãozinho estava em Brodowski. E foi vendido para você no cartão. Exatamente. Zé, quando tem que ser, não tem jeito não. Não tem jeito. Tinha que ser aquele, né? Sim, acabei fazendo amizade com os dois, ficamos amigos, comprei o Fusca, paguei ele, graças a Deus, como eu falei anterior, paguei ele, foi difícil, mas, tipo assim, eu acho assim, quando a gente tem um sonho e quer realizar ele, não importa as dificuldades, a gente tem... Eu sinceramente... Foi fácil a minha vida da Bahia até aqui? Não foi, mas eu jamais vou usar isso para... não fazer o que você precisa. Exatamente, pelo contrário, isso me dá força para fazer. Eu tenho uma coisa que eu falo comigo o seguinte, desde criança minha mãe me ensinou, só conhece a sua realidade quem já viveu ela. Então, essa dificuldade que eu tive na escola,
de não conseguir concluir uma faculdade que era e é o meu sonho ainda. Atualmente eu faço pedagogia. Assim que terminar a pedagogia, eu termino a minha licenciatura em Química. Porque quando eu fui na Química, eu achava que Química era tudo ruim. O nome Química já é ruim. E ao me deparar em um laboratório, eu percebi que mexer a mão é Química. Aí eu me encantei pela Química, tudo. E essa dificuldade da minha infância que não deixou eu concluir a faculdade, eu não parei, eu fui buscar um meio de estudar, de buscar conhecimento, para fazer o caminho inverso. Eu fui me preparar, agora eu faço pedagogia, estou no 4º semestre de pedagogia. Assim que concluir a pedagogia, eu volto e concluo a Química. Pera, gente, é tanta coisa. Você foi lá, teve um sonho, é um Fusca, é livro, é criança, é na rua. Foi lá e comprou o Fusca. Sim, O Fusca chegou. sim. E aí? E aí que vem o detalhe, o Fusca chegou, o Fusca era todo branco. Aí eu não parei, eu falei, e agora, o que eu vou fazer para atrair as crianças? Que a gente sabe que a tecnologia, eu não sou contra, pelo amor de Deus, foi graças à tecnologia que Que a estamos gente aqui. se encontrou. Sim, eu não sou contra, mas eu acho assim, tudo em excesso faz mal. E hoje eu vejo que tem uma coisa que me chama muita atenção nos encontros, nos eventos que eu faço, que às vezes teve uma vez que um rapaz me perguntou quanto você cobra para fazer isso? E tinha um pai sentado com 2 crianças no colo e ele lendo um livro para aquelas crianças. Eu mostrei, eu falei, aquele é meu pagamento. Porque, na verdade, eu não sei se esse projeto tem a ver com um complexo de culpa minha. Por que culpa? Porque quando eu cheguei aqui, como eu falei, primeiro eu vim. A história é bem complicada, porque, para você ter uma ideia, eu comprei, tá até no carro, no Fusca aqui embaixo, uma camisa. Que às vezes eu falo, se eu me emocionar, peço desculpa, porque eu não tinha uma roupa adequada para viajar. E eu comprei uma camisa fiada. Eu paguei ela depois que eu estava aqui. Quando eu recebi o convite para vir para Ribeirão Preto, a empresa que meu irmão trabalhava falou que meu irmão tinha uma vaga para mim. E meu irmão falou, você tem a vaga até amanhã, se você chegar às 22 horas. E eu fiquei louco. Eu fui procurar dinheiro emprestado para comprar passagem, que eu não tinha. E tinha um rapaz que minha mãe vendia cacau. A gente tinha uma pequena propriedade na Bahia. Minha mãe vendia o cacau para esse rapaz. E aí eu fui lá e falei com ele se ele me emprestava o dinheiro para passagem. Ele se empresta. Só que a minha mãe tinha que dar o RG como garantia. Então eu deixei o RG da minha mãe como garantia, ele me deu o dinheiro exatamente para comprar a passagem. E aí eu precisava de uma roupa adequada para viajar. Eu fui à noite mesmo, acordei uma senhora na loja dela, ela abriu gentilmente e me vendeu uma camisa, que eu guardo ela como um amuleto. É a que tá no carro. Tá no carro essa camisa. Ela me vendeu essa camisa fiado e eu sei que fiz tudo esse rebuliço, acordei o senhor que vendia a passagem, que era uma cidade do interior, uma cidade pequena, não tinha nem agência, ele vendia na casa dele mesmo a passagem. Resumindo, 4 horas da manhã eu estava na rodoviária, numa cidade por nome Camaquã, com a mochilinha nas costas, tudo que eu tinha estava dentro daquela mochila, já estava me sentindo decente com a camisa. Com a camisa que você comprou? Exatamente, e eu estava ali só com a passagem, que naquela época não tinha celular, a gente não tinha essas tecnologias. E vem eu de lá para cá, com a cara e a coragem, a 4ª série do ensino fundamental. Eu cheguei em Ribeirão Preto, eu troquei de roupa na rodoviária, eu não tive tempo de ir na casa do meu irmão, porque a empresa precisava... Tinha horário para chegar. Tinha horário para chegar. Então, meu irmão estava me aguardando, eu troquei de roupa e já fui direto para o emprego. Sem conhecer nada, eu via a viatura da polícia a cada 15 dias, contava os carros que passavam na rua. Então, eu entrei dentro de Ribeirão Preto, para mim foi outro. Para começar, a gente chegou em a antiga agência que tinha na Vila Tibério, que hoje em dia não existe mais, e a gente chegou àquele caixa eletrônico. Aí meu irmão foi sacar dinheiro ali para comprar algo para me alimentar, porque eu mesmo tinha vindo do trabalho também. E quando ele entrou, que ele passou o cartão na porta do banco, que eu ouvi uma voz lá dentro, boa noite, eu pulei para trás. Eu assustei, eu falei, tem gente aí dentro, e era o sistema eletrônico do banco. E aí o meu irmão me levou, eu fui trabalhar numa empresa que tem aqui, famosa de veículo, aqui na Vila Tibério. Amanheci o dia nessa empresa, vim à noite, da Bahia para cá, rodou o dia, rodou a noite, eu cheguei aqui à noite, e à noite mesmo eu fui para essa empresa trabalhar.
Trabalhei no outro dia, eles me chamaram na empresa, chegou lá, eu fui levar a documentação e tal, e eles me chamaram e falaram que não tinha aquela vaga para mim, porque eu fui só substituí-lo. Cobrir alguém. A única vaga que eles tinham para mim era de auxiliar de limpeza, e se eu aceitava, lógico que eu vou aceitar, eu já estou aqui, e aí eu aceitei a vaga e fui trabalhar. Com 6 meses, eu mandei o dinheiro para minha esposa e meus 2 filhos vêm. E aí veio minha esposa, minha mãe veio trazer ela, veio minha esposa e meus 2 filhos. E aí ela também começou a trabalhar, e a gente colocou as crianças na escolinha, e vamos trabalhando. Ela trabalhando de um lado, eu trabalhando de outro, e a gente foi levando a vida. Deixa eu te lembrar, para a gente pegar esse ganchinho que a gente começou a falar lá atrás. Você falou assim, ó, eu não sei se eu não comecei esse projeto por culpa. Complexo de culpa, exatamente. Por quê? Como eu falei, a minha esposa trabalhando e eu trabalhando também. A gente temos um casal de filho. Então, o que que aconteceu? Colocamos em uma escolinha particular, a gente pagava a escolinha. E eu sempre gostei de trabalhar, apesar que tem muitas pessoas que falam que o baiano não gosta de trabalhar. Eu gosto, tá? Bastante. Então, eu sempre trabalhei em 2 empregos. Teve uma época que eu tinha 3 empregos e era registrado nos 3. Então, essa minha vida, o que que passava pela minha cabeça? Eu queria dar para os meus filhos aquilo que eu não tinha, que a vida me negou de alguma forma. Então, eu trabalhava loucamente, eu pagava curso. Meu filho ele é formado em web design e a minha filha é administrativo. Então, eu pagava cursos para que eles tivessem aquilo que eu e a minha esposa não teve, que ela também não teve uma vida muito fácil. Então, a gente trabalhava e pagava para eles. Eu vivia, trabalhava à noite, trabalhava durante o dia, estudava. Então, era assim, eu chegava em casa, meu filho, eu lembro, ele com algo enrolado na mão e com um quadro ele pintando. E eu lembro dos traços dos quadros que ele pintava. Aí um dia eu fui em uma exposição no Shopping Santa Úrsula e tinha um quadro dele exposto lá. E eu não conhecia o trabalho do meu filho. E eu cheguei, mas assim, a coincidência dos traços daquele quadro e o que eu via ele pintando me chamou a atenção. E aí o rapaz, o responsável pela a exposição virou para mim e disse: "O senhor gostou do quadro?" Eu falei: "Gostei, é do nosso aluno, o Ricardo." Aí eu olhei o nome do meu filho, eu me emocionei lá dentro do Shopping Santa Úrsula, porque essa correria minha do trabalho me impediu de conviver com meus filhos. Quando eu vi, meu filho estava rapaz, minha filha estava moça, ambos formados, seguindo a vida deles, e eu perdeu um pedacinho. Perdi muito. Por isso a muito. culpa? Por isso que eu me sinto, eu falo assim, possa ser que o projeto tenha a ver com a culpa pelo seguinte: naquela época, se tivesse alguém que tivesse um projeto igual esse, para os finais de semana disponibilizar livros, cultura, que a ideia não é só o livro, é cultura mesmo. Além da leitura, é aproximar a família. Talvez eu teria vivido mais próximo dos meus filhos. Então, hoje o projeto hoje me dá essa possibilidade. Então, quando a menina não pode, o menino está comigo. Então, é um projeto familiar. Muito incrível. Quando que o Fusca nasceu? A Fuscoteca nasceu em que ano? 2021, presente de aniversário. Presente de aniversário de 2021. O Fusca chegou. Sim. Você precisou fazer alguma adaptação? Você falou que queria pintar por fora, trazer alguma coisa que fosse atrativa para a criança? Sim. Eu mandei plotar ele, mandei fazer a plotagem nele, e em cima da plotagem eu pesquisei sobre desenhos infantis que as crianças gostam e fui colocando, deixando ele bem lúdico, de forma que chamasse a atenção das crianças, e realmente chama. Consigo atrair eles. Aí a gente senta no chão, eles vão me perguntando o porquê, e eu vou contando e... Pera, tamo indo. O Fusca chega, primeira coisa que você fez foi plotar. Plotei. E de onde saíram os livros? Doações. Doações. Você foi para onde pedir livro? Eu tive o prazer de conhecer a dona Mariana Javali. Uhum. Eu trabalho em um condomínio onde a mesma mora. E quando ela viu o Fusca, ela me perguntou o que era. E eu falei com ela do Fusca. E aí ela encantou
pelo projeto. Ela disse: o projeto é muito bacana. E me apresentou a Cris Bezerra, que é da Secretaria da Cultura. Aí eu fui falar com a Cris e a Cris já começou me ajudando em uma campanha. Eu comecei a divulgar também nas redes sociais, as pessoas foram me dando livros do condomínio e aí foi indo. Aí veio o convite para a Feira do Livro, eu participei da Feira Internacional do Livro, que é outra coincidência, porque quando eu cheguei aqui, eu ia com meus filhos pequenos, um pouquinho de tempo que eu tive, eu fui na curiosidade com eles, mostrar a Feira do Livro. E aí a gente andava com medo de tocar naqueles standards e cair. Eu falei: meu Deus, se derrubar, eu vou poder pagar isso. Então era eu segurando um e a mãe segurando o outro, a gente com cuidado. E 20 anos depois eu estava na Feira do Livro como uma das atrações da Feira do Livro. Muito, muito, muito incrível. Eu gosto muito de projetos dessa envergadura, da proposta, da tua intenção. Enchemos o carro de livros, Sim. O carro está plotado, vamos para a rua. Vamos para onde? Vamos para onde eu sou convidado. Então, o projeto, ele nasceu exatamente com essa ideia: praças e comunidade. Perfeito. Por quê? Eu penso assim, hoje a gente sabe que o custo de vida hoje é complicado, então a facilidade hoje, agora falando como escritor, que graças a Deus atualmente eu sou escritor também, a gente sabe que hoje é bibliotecas fechando, livrarias fechando, então a facilidade hoje no celular, no smartphone, está melhor do que em livros. Então, entre comprar um livro, ainda que a pessoa goste, mas entre comprar um livro para o filho ou comprar o alimento para ele, tem muitas pessoas vai decidir pelo alimento. Nós temos apenas uma biblioteca em Ribeirão Preto que fica no centro da cidade. Então, a pessoa que mora na periferia, não vai vir aqui pegar um livro 15 dias para o valor que ele vai pagar de transporte para vir, enfim, é complicado. Então, as pessoas já não gostam. Teve a dificuldade no meio, então... Não vai. Então, o projeto eu criei assim, levar aos finais de semana até as pessoas. Já que as pessoas não vêm, vamos até eles. Só que, quando eu fui para a Feira do Livro, ele tomou uma proporção que, como eu tenho 2 empregos e eu faço esse trabalho voluntariamente no meu momento de folga, as escolas começaram a chamar, tem que vir, então eu vou em uma escola, eu vou em outra. E quando eu comecei a querer ir para as comunidades, aí você tem que pedir uma autorização. E eu confesso a você que, sinceramente, eu fiquei triste e me neguei a pedir autorização a alguém que faz algo errado para me ter autorização para fazer o que é certo. Então, eu me neguei a ir na comunidade. Vou em escolas, vou em praças, mas nas comunidades, infelizmente, eu fiquei triste com isso, porque o projeto foi criado para levar para isso. Só que quando eu fui até a comunidade, não, você tem que pedir o aval, você tem que pedir 15 dias com antecedência para ver se pode, que não pode filmar, não pode isso, não pode aquilo. Eu fiquei triste e falei: gente, é complicado, eu tenho que pedir autorização, quem faz o errado, para fazer o certo. E aí eu me travei. Só que as escolas começaram a chamar, então... Me conta onde você já foi. Vários lugares. Você já foi na Feira do Livro? Já fui na Feira do Livro, Museu do Portinari, que era uma coisa que eu... Nossa, mas fiquei tão feliz, já até me emocionei lá, porque nessa escola rural que eu estudava, tem um quadro muito famoso do Portinari, que é aquele... É um escravo com um saco de café na cabeça. E a foto daquele escravo estava no meu livro didático. E aquilo ficou na minha cabeça, porque eu vivia, digamos assim, eu até comento que meu irmão me resgatou de uma escravidão. Porque quando eu vim da Bahia para cá, eu trabalhava em uma fazenda onde eu não tinha direito de receber o meu salário. Eu trabalhava, comprava em um armazém da fazenda, onde eu tinha que comprar o que ele tinha lá. Então era um tipo de escravidão. E aquilo ficou muito marcado na minha cabeça, desde a minha infância, aquele personagem no livro. E aí eu cheguei aqui em Ribeirão, fui convidado para ir com o Fusca no Museu de Portinari. E eu cheguei lá e me deparei com aquela... pessoalmente ali ao meu lado. Que legal. Então, Feira do Livro, Museu do Portinari, onde mais? Faculdade Federal de Sertãozinho, onde eu fui aluno, eu voltei como palestrante, falando sobre o Fusca.
A escola aqui em Ribeirão eu já perdi as contas. Eu tenho um projeto na Escola Pedreira de Freitas, como eu trabalho também com o sistema de rádio web, as crianças, eles descobriram e aí me convidaram. Então eu faço um projeto com eles lá também. Já, acho que terceira vez que eu vou na Alcides Correia. Já fui em várias escolas em Ribeirão Preto. De momento, assim, eu não lembro o nome delas. Na Anhanguera, já fui na faculdade de Anhanguera também, aonde eu sou aluno. Eles me convidaram, eu apresentei lá também, na faculdade de Anhanguera, no Recreio Anhanguera. Nossa, aqui em Ribeirão Preto já fui em vários lugares. Muito bom. Em Guatapará também. Região também. Região também, a gente vamos. Vamos falar do seu lado escritor? Vamos. Quando ele nasceu e o que você já produziu? Na verdade, eu acho que ele nasceu desde... Ele estava adormecido. Por quê? Mesmo nessa dificuldade da escola de fazenda, a minha mãe, ela é analfabeta e foi a melhor professora que eu já tive. Porque ela me ensinou... O que ela me ensinou, eu não aprendi em banco Na de faculdade. escola não aprende. Não, eu não aprendi. E o meu pai, ele ainda tinha um pouco de leitura e ele lia. Quando eu era moleque, ele lia literatura de cordel. E por incrível que pareça, eu tinha a quarta série, mas era assim, uma quarta série meio que adiantada, porque meu pai era daqueles, digamos assim, carrasco, que o que eu fazia na escola, eu tinha que ler para ele, quando eu chegava em casa. Aquele trabalho que eu fazia na escola, chegava que eu tinha que passar limpo para ele. Então ele me colocava para ler. Pavão Misterioso, Lampião, esses cordéis que ele tinha, histórias de romance. E aquilo, eu fiquei com aquilo na cabeça. Quando eu cheguei aqui em Ribeirão, nessas minhas andanças, e participando da Feira do Livro, eu conheci um colega, mandar um abraço para ele, o Johnny Ribeiro. Ele é escritor de um livro, um romance que chamou Amor que Me Deu. E ele me deu esse livro de presente, eu fiquei encantado. Eu fui visitar minha mãe, que atualmente mora em Guatapará. Como um bom baiano, eu deitei em uma rede e comecei a ler o livro. Eu li o livro em um dia. Quando eu terminei de ler o livro, eu já estava pedindo a segunda versão do livro. Aí ele escreveu a continuidade. E aí eu fui falar com ele, você gostou? Gostei. Ele disse, eu já estou escrevendo. Ele disse, Jota, por que você não escreve? Cara, não tem dom para isso. Lógico que você tem. A gente conversa todo dia. E como você não tem dom? Você já tentou? Eu falei, não. Então começa a escrever. Aí eu liguei a minha professora, porque dentro dessa faculdade, antes de eu desistir da faculdade, eu passei por uma experiência incrível com a professora de língua portuguesa. Ela queria encontrar comigo e eu não sabia. Eu sempre fui ligado à natureza, a projetos, a criança e natureza. Eu acho que, até brinco, eu falo que trabalhar com criança é como cuidar de uma planta. Porque quando a criança é novinha, a planta é nova, a gente molda ela como quer. Você pode pegar uma planta, um exemplo, um pé de goiaba. Se eu pegar ele, eu dobro ele quando novinho. A partir do momento que ele cresce, ninguém consegue dobrar um galho de goiaba. Assim, uma criança, ela novinha, a gente consegue moldar ela, incentivar ela a ler, o respeito, a educação, a gente consegue. Depois que virou adolescente, se ele não teve essa base, não consegue. Então, conversando isso com o Johnny, que é escritor, ele disse para mim, você consegue escrever, pega tudo isso e coloca num livro. Ah, não consigo, consegue. Aí eu peguei, comecei. Aí eu escrevi tomei gosto, mandei para ele. De repente, ele tem uma amiga que é produtora em São Paulo. Aí ele mandou para ela, já foi ela que entrou em contato comigo. É esse que tá aí? Esse aqui. Vamos ver, deixa eu ver. Aí ela já entrou em contato comigo. Ela disse, eu quero para colocar em um livro. Mar de Poesias. Mar de Poesias. São poesias que você escreveu. Aí o que acontece? Para você escrever um livro hoje, ele é muito caro. Sozinho. Então ela me sugeriu participar de uma antologia onde 10 escritores se juntam, escrevem e você participa desse livro. Então nesse livro tem eu e mais 7 nesse livro mais de poesias. Então tem a minha poesia, a poesia do Johnny, a poesia do Carlos e assim sucessivamente. E acabou saindo barato. E o que é isso aqui que está no Isso aí meio é do livro? Pouco da minha história que a gente está falando aqui agora, que conta um pouco da trajetória do Fusca, da minha vinda da Bahia até aqui, tá nesse cordel aí, o Cabra da Peste e o Fuscoteca. Qual é a diferença de um livro para um cordel? A diferença de um livro para o cordel é o seguinte, o nome cordel vem
O cordel, ele vende no interior da Bahia, no Nordeste, nas feiras, ele fica pendurado em uns cordões e ele pendurado assim, exatamente aqui, ó. O cordão vai aqui no meio, ele fica assim, ó, pendurado. Por isso o nome cordel. A diferença é o preço, o custo, porque é apenas uma folha de papel sulfite. Você corta e faz a capa e grampeia. Não precisa de edições elaboradas e o livro ele vai passar por uma produção, por tudo, por isso ele se torna mais caro e acaba sendo um tamanho maior. Tipo, esse livro ele tem 120 folhas, páginas, o cordel tem apenas 8. E como a gente pode adquirir o livro ou os cordéis? Onde a gente consegue esse material que você produz? Falando comigo mesmo, pode entrar em contato comigo no Instagram ou no meu próprio WhatsApp. E o cordel, na verdade, eu comecei a fazer ele doando, porque aqui as pessoas não têm a cultura do cordel. E por incrível que pareça, o rap, o funk, o pagode não, o rap, o funk, essas paródias, tudo nasceu do cordel. Porque o cordel é o pai de tudo. A partir do cordel as pessoas começou. O próprio Caju e Castanha, que é famoso, eles vêm do cordel. Então, a partir do cordel vem a embolada, vem o funk, vem o rap. Inclusive, tem um convite para transformar um cordel que está aí um funk não, acho que é um funk. Uma música. É uma música, na verdade. Tem um que eu falo sobre a evolução feminina e o cara me pediu para transformar em uma música. Pode ser. Vamos falar um pouquinho com aquelas pessoas que, igual você, tiveram em algum momento um sonho. O seu sonho foi concreto. Sim. Você sonhou com as crianças, com a rua, com o Fusca. Você não sonhou com tudo isso estruturado, Sim. mas você teve os elementos que você precisava para você desenhar um projeto. Vamos falar com as pessoas que já têm essas ideias, às vezes desconexas, ou a ideia já estruturada no papel. Qual é a dica que você dá para a pessoa colocar o Fusca na rua? Boa pergunta. Boa pergunta. A ideia é acreditar em si. Hoje eu estou aqui na sua frente, na verdade, por outras pessoas que acreditou em mim. Porque, e às vezes, a gente tem algum bloqueio de criança. Temos uma cultura no Brasil, e isso, em geral, eu posso dizer, não com conhecimento, já vi que você é psicóloga. Eu sou. Pode me falar mais sobre isso. E eu quero parabenizá-la por ser psicóloga, eu acho que é uma profissão divina. Só sabe valorizar o valor desta profissional quem já necessitou. Hoje, já era, e a partir da pandemia, é um trabalho que eu acho que é fundamental. Mas temos uma cultura no Brasil que o homem não pode chorar, o homem não pode se emocionar, o homem não pode vestir rosa, o homem não pode gostar de planta. Eu amo plantas, eu faço manipulações, eu mudo cor de flores, eu pego uma, coloco na outra, manipulo ela, faço ela ficar de outra cor, adoro fazer isso. Eu converso com planta, você é doido? Não, eu amo a natureza, eu amo crianças. Isso não me faz ser menos homem, mais homem do que ninguém. Eu amo a cor rosa. E em 2019, eu passei por um problema de depressão, digamos assim. Eu trabalhava em uma empresa onde eu tinha um salário razoável. Para quem tem essa estrutura que eu tenho, que eu venho falando aí, eu cheguei a uma empresa, a um patamar, que eu ganhava cerca de 5 salários mínimos mensal e um emprego, fora o que eu ganhava no outro. E sabemos que hoje quem tem um salário de uma renda de 5 salários mínimos no Brasil É uma excelente é uma excelente renda. E eu viajei para a Bahia com a minha esposa. Quando eu cheguei, o cara que mudou a administração, o cara me chamou e disse para mim, olha, parcelada, graças a Deus está paga, que eu não tive um patrão aqui, eu tive um pai que esse mês agora, no dia 1º fez 2 meses que ele se foi, e ele foi um pai para mim. Ele foi tudo que meu pai não foi na minha vida. Foi quem me incentivou a ir para a faculdade. Quando eu passei na faculdade, que eu fui falar com ele, que eu já trabalhava com ele, eu passei em 2 faculdades, e ele era muito conhecido em Ribeirão Preto, era ortopedista,
E quando eu fui falar com ele no horário de meio-dia, que eu tinha passado em 2 faculdades, e aí ele virou para mim, ele nem questionou, ele disse, qual que você vai fazer? Aí eu falei, passei em São Carlos e Sertãozinho, eu gostaria de fazer em Sertãozinho porque é mais próximo, mas eu não tenho condições, não tinha condições para ir na época. Ele disse assim para mim, eu trabalhava de segunda a sexta com ele, ele disse, se você puder vir um dia na minha casa, eu prefiro você um dia do que outra pessoa todos os dias. Você vai fazer faculdade. E ele me ajudou até no pedágio para mim fazer essa faculdade. E ele disse para mim que a minha vida dava um livro. E ele foi o meu incentivador. A semana passada, eu recebi o diploma de uma palestra que eu fui dar na faculdade, lá em Sertãozinho. E está fazendo 2 meses que ele faleceu. Cada um tem suas crenças, eu acredito em Deus. E na hora que eu recebi o diploma, foi como se eu estivesse apresentando para ele. Não foi meu pai, mas Deus me deu um patrão, uma patroa aqui em Ribeirão Preto, que foi tudo na minha vida. Ele se foi e eu fiquei trabalhando com ela. Independente do que a minha vida seguir daqui para frente, enquanto ela for viva, eu quero estar cuidando dela. E nesse tempo, que esse outro emprego que eu trabalhava, o cara me fez essa proposta, a metade do salário ou a demissão, eu optei pela demissão. Eu estava pagando a casa, que inclusive eu comprei desse patrão, que Deus levou, e ele não deixou eu pegar dinheiro no banco. Ele disse, você vai me pagar como você puder. O fio do bigode. Aham. E eu paguei para ele parceladamente. Então, quando a empresa me mandou embora, eu peguei o acerto e paguei para ele. Ele passou a escritura da casa para mim. Na verdade, são 3 casas. Deus me deu aqui em Ribeirão Preto. Para quem veio com a mochila nas costas, uma passagem comprada, fiada, eu me considero um cara vencedor. Hoje eu tenho a minha casa para morar. E uma casa que, se Deus quiser, eu quero fazer a sede do Fuscoteca. E foi graças a esse pai que Deus levou. E nesse período, quando eu fui mandado embora da empresa, não que eu queria sair, e nem que eles queressem que eu saísse também, mas eu reconheci, porque ele chegou para mim e ele disse, olha, você se tornou um funcionário caro para a empresa. Hoje o que eu pago para você, eu pago para 3 funcionários. E, então, a empresa não está bem, era um condomínio, né? E eu concordei com ele. Ele falou, não, pode mandar embora. Ele mandou embora. Só que, no momento, eu peguei aquela grana, para quem tem aquela... Eu estou acostumado, como o próprio Gustavo Lima falou um dia, uma frase que me chamou muita atenção. Eu falei, essa frase é minha. Ele disse assim, eu consigo viver do lixo ao luxo. Foi eu. Eu vim de lá da passagem comprada fiado para ganhar um salário de 5 salários mínimos. Então, eu estava acostumado a viver com pouco. Só que a gente vive um padrão de vida que você vive aquilo que você ganha. E eu não estava preparado naquele momento para passar a ganhar aquilo. E eu vim de uma cultura que o homem é o provedor. Então, eu trabalhava, eu pagava as contas. Claro que a minha esposa ajudava e ajuda sempre. Mas quando eu vi a minha esposa pegar um talão de luz para ir pagar, aquilo para mim foi o fim. Falei, eu não estou tendo condições de honrar com as minhas contas. Então, passei por esse momento difícil na minha vida e foi quando eu procurei ajuda psicológica. É aí que eu tenho esse carinho especial pelo trabalho de vocês, pelos psicólogos. Porque eu entrei no consultório de psicologia, até o último degrau para entrar, eu estava brigando comigo mesmo. Você tem que ser homem, você não precisa disso, não sei o que, não sei o que. Até que eu entrei, sentei em frente à psicóloga, a doutora Nayara, minha amiga hoje, que eu sentei perto dela, e a consulta era 50 minutos. Ela deixou eu falar 1 hora e 40 minutos, sem parar. E ali eu chorei, ali eu desabafei. E eu consegui descobrir que eu tinha um bloqueio de infância que me impedia de seguir para frente, de acreditar na minha capacidade. Muitas pessoas falavam, você é capaz, você é capaz. Então, hoje, eu sei que eu sou capaz de escrever o livro, eu sou capaz de você falar assim para mim, Jota, eu quero que você faça um cordel de tal tema. E eu sair daqui e amanhã eu te... Jota, tua história é incrível. Eu acho que todo mundo que tem acesso a ela te fala isso. Não tem outra coisa para te dizer.
infelizmente, o nosso tempo está acabando. Tranquilo. E a gente vai ter outras oportunidades de Ribeirão Preto, para Certeza. que esse projeto ganhe ainda mais amplitude, dimensão. Muito obrigada por estar aqui. Quero te deixar aí um tempinho para fechar com as suas palavras. Eu que agradeço de coração a todos, a você e os bastidores, né? Que a gente sabe, sem eles a gente não estava aqui. Então, é meu agradecimento de coração. Eu conto a minha história, peço desculpa por ter me emocionado, porque eu acho assim, se tem uma coisa, a minha palavra final que resume tudo é gratidão. E como eu falei, quem esquece de onde veio jamais saberá para onde vai. Então, eu sou grato a tudo que aconteceu na minha vida até agora. Se eu puder deixar uma palavra final para a pessoa, é o seguinte: acredite-se em você. Nunca deixe que ninguém fale. Você não vai conseguir. Eu vim com uma passagem comprada fiada, uma camisa comprada fiada. Hoje eu tenho a minha casa, eu tenho um projeto onde eu incentivo as pessoas a se preparar para que não passe pelo que eu passei um dia. Muito obrigado. Eu te agradeço de coração. Eu que Deus abençoe. agradeço. Uau! Com essa história fantástica, eu finalizo mais um Cá Entre Nós, já te convidando para o próximo. Sempre. Histórias diferentes, pessoas que fazem muita diferença, pessoas que querem transformar o mundo com pequenos passos. Esse lugar é sempre para que você tenha inspiração. Um beijo no seu coração e até o próximo Cá Entre Nós.